Boa noite a cada um de vocês. Boa noite. Uma alegria mais uma vez estar aqui participando da segunda festa, né? Da festa de Santa Bárbara. Vocês que estão mais afastados, convidados a chegar um pouquinho mais para frente, para a gente estar comungando da palavra de Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês que derem atenção, prestarem atenção, vai receber uma catequese da palavra de Deus e vamos mergulhar no conhecimento da Sagrada Escritura. Para quem trouxe a Bíblia, a palavra do Senhor está escrita segundo São Marcos. Vou começar no capítulo 12. Entre eles, que ia ao campo, eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceram os 11, quando estava sentado à mesa. Censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, por não acreditarem nos que tinha visto ressuscitado. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Este milagre acompanharão os que crê. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpente, se beberem algum tipo de veneno mortal, não lhe fará mal, e porão a mão sobre os enfermos e lhe farão curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe o nosso pecado, com luz da vida eterna. Amém. Tudo certo aí? Tá. Iniciar fazendo uma oração. Os anjos vossos que desde o princípio a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente, enviei vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender. Repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro esse lugar aos cuidados de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que possa trazer uma legião de anjos para proteger esse lugar. Que a palavra de Deus possa penetrar em nosso coração. Amém. Você pode sentar, por Deus. Amada igreja, hoje quero trazer para vocês um pouco do conhecimento de quem foi Jesus. A palavra, o tema que me foi passado é ide pelo mundo e anunciai o evangelho. Mas de que tipo de evangelhos falamos? O que devemos anunciar? Qual o tipo de evangelho? Então vamos conhecer. Já sabemos que na história da igreja, nós herdamos o pecado original pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva, diz a Sagrada Escritura, que Deus fez o mundo ali em 6 dias, no 7º dia Deus descansou. Então de repente Deus ali ele modela Adão, Adão sente só. A Sagrada Escritura fala em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que o homem se sentia só, e quando Deus ele modela Adão, Adão se sente sozinho. Então Deus ele vai e coloca sobre as narinas de Adão de Adão ali e forma uma mulher que põe o nome de Eva, e Adão pronuncia: agora sim vejo ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então ali Deus entrega o paraíso a Adão e Eva. Deus estabelece o paraíso para a humanidade, descrita por Adão e Eva, mas só que Deus ele estabelece uma ordem, Deus estabelece um limite, Deus estabelece ali como uma ordem para Adão e Eva comerem de todo o fruto que tinha no jardim, mas Deus tinha proibido de comer um fruto que era o fruto da árvore ali do pecado. Então de repente Satanás ali por meio da serpente, ela vai então ali, ela vai e seduz Eva, ela dá ouvido ao demônio, Satanás então ela come o fruto proibido, uma vez que ela come o fruto proibido, ela vai e oferta para Adão e Adão come. A Sagrada Escritura fala que todo final da tarde, na brisa leve,
Deus ia visitar Adão. E Adão, ele via os passos de Deus. Mas quando Adão ali comeu o fruto proibido, a Sagrada Escritura fala que abriu seus olhos. Talvez aqui a gente pode comparar com aquela passagem do Evangelho de São Mateus no capítulo 7, no capítulo 6, no versículo 22, que vai dizer que o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho está bom, todo o teu corpo está bom. Mas se teu olho está em treva, todo o teu corpo está em treva. Então quando Adão ele come ali o fruto proibido junto com sua mulher Eva, entra o pecado, entra a desordem, entra a maledicência, entra a brisa da tarde para visitar Adão. Adão se esconde e Deus chama por Adão: Adão, Adão, onde é que tu estás? E Adão, quando ouve os passos de Deus: eu me escondi, Senhor meu Deus, porque eu escutei os teus passos. E Deus falou assim: porque eu estava nu. Adão falou: porque eu estava nu. E Deus pergunta para Adão: e quem te falou que tu estava nu? Por acaso tu comeu do fruto que eu te proibi? Adão não admite o primeiro pecado. Ele coloca o pecado dele, a culpa dele em Eva. Foi a mulher que tu me deste como companheira que me deu o fruto proibido. Eva também não admite o seu pecado e ela aponta para a serpente. Então Deus ele coloca ali uma profecia. Deus ali estabelece uma maldição e diz que a serpente arrastará o ventre sobre a terra. E Deus estabelece especificamente ali em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15: porém ódio de ti a mulher, entre a tua descendência dela. Essa é especificamente Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, vai dizer que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, e a palavra fala que sobreviveriam por suor de seu rosto. Deus, ele vai, de repente, ele coloca Adão e Eva para fora do paraíso. A humanidade ali, descrita por Adão e Eva, rompe a amizade com Deus. E muitas vezes, na minha limitação, na sua limitação, vocês também devem estar se perguntando: por que Deus permitiu que Adão e Eva comessem o fruto proibido e colocasse toda a humanidade no pecado? Quem responde isso, vou usar a mentalidade de 3 santos e doutores da igreja: Santo Agostinho de Hipona, Santo Inácio de Loyola e Santo Afonso Maria de Ligório. Todos 3 santos e doutor da igreja vai dizer que Deus tinha o bem maior de todo o mal, assim como o apóstolo São Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus ele não abandonou a humanidade, Deus continua de contra a humanidade. E nós vemos que na história da humanidade o homem pecou contra Deus, mas Deus não abandona o homem, porque Deus ele tem um projeto para trazer, um projeto na vida do homem de restaurar o homem. Então quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos que Deus ele vai levantando seus profetas para preparar um povo, para catequizar um povo, para ensinar um povo, para apontar o caminho da salvação, porque Deus ele continua levantando seus profetas para continuar a administrar, guiar seu rebanho, seu povo amado. Então de repente ali nós vamos olhar que dentro da história da igreja, dali Deus ele vai se agradando com o holocausto. Deus ele vai se agradando ali com oferta e sacrifício. Não necessariamente que Deus necessite do sacrifício, mas da oferta de obediência do encontro do homem para Deus. Já que a Sagrada Escritura fala que Gênesis, Deus ia de encontro ao homem. É aquilo que diz em 1 a João, no capítulo 4, no versículo 19, que diz assim: porque Deus nos amou primeiro. Então a gente vê ali em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, a primeira oferta de holocausto do homem para Deus. Diz que Caim e Abel fez uma oferta para Deus. Caim, ele oferta as frutas e as primazias para Deus. Mas Abel, ele vai ofertar ali a gordura e a carne de holocausto animal para Deus. E Deus se agrada com a oferta mais de Caim do que a de Abel. Nós vamos vendo que no percurso da história da humanidade, o povo judeu, o povo judaico, o povo escolhido, ele tem muito hábito de ofertar em holocausto, de repente ali, os animais como cordeiro, como oferta para Deus. Nós vemos, por exemplo, ali, quando Abraão ele vai seguir para o Monte Moriá, em Gênesis no capítulo 22, no versículo 13, vai dizer que quando ali Abraão vai
subindo com seu filho Isaque. Abraão, ele sobe com seu filho Isaque, porque Deus, ele pede a Abraão para que oferte seu filho e o seu único filho. Então, de repente, Abraão, ele vai subindo o Monte Moriá. Isaque, no percurso do caminho, ele pergunta para o seu pai, como pai da fé, recordando até aqui, é muito interessante que ano passado eu falava sobre esse tema aqui. Abraão, como pai da fé, ele confia em Deus, ele se abandona em Deus, ele não se opõe a Deus. Então ele vai subir no monte do Moriá, e quando ele vai subir no monte do Moriá, de repente ali ele ergue um altar para o sacrifício, e quando ele ergue o altar para o sacrifício, ele coloca Isaque como deitado ali naquele altar que ele levantou. E quando Isaque está deitado no altar, que Abraão puxa a adaga da sua cintura e ergue a mão, Deus manda como que o anjo segurar a mão de Abraão. E quando Deus segura a mão de Abraão, ali dizendo que já conhece sua fé, Abraão olha para o lado e ele vê a oferta de um cordeiro. Então a gente vai observar hoje, a gente vai entender por que Deus, porque ali o sacrifício judaico, ele tem um cordeiro. E no final vamos entender que o cordeiro de Deus foi aquele que tirou o pecado do mundo com o holocausto perfeito. E é para esse cordeiro de Deus que eu quero a salva de palmas. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, que Deus vai levantando os seus profetas, Deus, ele vai preparando o povo para Deus, e os profetas, ele vai anunciando que vai vir um Salvador para a humanidade. A gente olha para a Sagrada Escritura, em Números, no capítulo 12, no versículo 21, quando ali Moisés, ele vai resgatar o povo do Egito, ali, o povo do Egito, o povo que está como escravo. E ali quando Moisés, na última praga descrita, ele pede mais uma vez para que se imole um cordeiro. E mais uma vez a gente vai vendo que o cordeiro, ele vai passando pelo sacrifício, mas vai dizer ali os profetas, o ensinamento da igreja, que esse sangue não era o suficiente. Então ali Moisés, ele pede para que mate um cordeiro. Depois que ele mata o cordeiro, ali come aquilo que pode, para que não se desperdice nada. Pega o sangue do cordeiro, passa sobre a casa, e ali para afirmar que aquele povo era o povo escolhido de Deus. E quando a gente vai olhar para a Sagrada Escritura, ali em 1 Reis, no capítulo 6, vai dizer que quando Salomão, ele constrói o templo, e nesse templo que Salomão constrói, ali está presente a Arca da Aliança. Na tampa, na frente da Arca da Aliança, tinha 2 querubins, e na ponta das asas dos querubins, ali se manifestava o Santo do Santo, que era a presença de Deus, de onde Deus se comunicava com os seus sacerdotes. Os sacerdotes usavam uma roupa chamada efude, que era uma roupa sacerdotal, cheia de pedra resplandecente, para quando a glória de Deus resplandecer naquele lugar, o brilho de Deus batia no sacerdote, e a pedra, que era como se fosse um espelho, entre aspas, mandava o reflexo da presença de Deus de volta, significando que a glória de Deus não ficava no homem, a glória de Deus vinha para o homem e voltava para Deus. Salomão constrói, é ali sacrificado animais, e esses animais que são sacrificados era aspergido o seu sangue em reparação ao pecado da humanidade, em reparação às culpas. Mas o ensinamento da igreja vai dizer que esse sangue não era um holocausto suficiente. Então quando Deus, ele vai levantando os profetas vai preparando o povo para ali que Deus vai preparando o povo para que o povo vá se aproximando de Deus, e ali vai fazendo profecias. O profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, quer dizer Deus conosco. O profeta Isaías, ele profetiza. O profeta Isaías, ele profetiza que ali o Salvador da humanidade se aproxima. O sacrifício perfeito, ele se aproxima. Então o povo judeu, o povo judaico, o povo eleito, ele tem a esperança de que um sacrifício seria o suficiente.
O profeta Isaías no finalzinho do capítulo 52 e no capítulo 53 vai dizer ali sobre o holocausto perfeito. Quando a gente vê ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, o arcanjo Gabriel, quando saúda a Virgem Maria. Então, quando Gabriel saúda a Virgem Maria, o arcanjo Gabriel, ele fala para a Virgem Maria o projeto de Deus sobre a vida dela. Ela se coloca como escrava do Senhor. E ali está ali, o verbo se faz carne no ventre dela, porque o holocausto perfeito é o Filho de Deus vivo. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, dali do mesmo Gênesis, no capítulo 22, no versículo 13, de quando Abraão ele vai ofertar Isaac, a igreja vai ensinar que prefigura Abraão como pai da fé, ele prefigura Deus Pai. Isaac, ele prefigura Jesus. Porque assim como Abraão, ele ia ofertar o seu único filho para ali em holocausto a Deus, Deus ele ofertou o seu único filho ali em redenção da humanidade. Então, assim como o ensinamento da igreja vai dizer, que assim como cada sangue de animal não era o suficiente, o sangue de Jesus Redentor é aquele que libertaria a humanidade. Então Jesus nasce dentro do costume judaico, não é diferente do nosso, que quando uma pessoa chega à maturidade da idade, a pessoa chega aos 18 anos. No costume judaico é diferente. A pessoa chega ao ápice da maturidade quando tem 30 anos da idade. Então Jesus nasce, ele passa 30 anos da sua vida com a Virgem Maria. Quando Jesus completa 30 anos, então se entende que ele chegou à maturidade judaica. Jesus inicia seu ministério, Jesus começa a pregar, Jesus começa a anunciar. Jesus começa a ir de encontro com a humanidade. As pessoas que conhecem o ministério de Jesus. Jesus ele faz exatamente aquilo que o Evangelho de São Marcos nos fala. Ele começa a realizar cura. Ele começa a realizar milagre. Ele começa a ir de encontro à multidão. Jesus ele é missionário. Ele vai anunciando a palavra. Só que Jesus, além de preparar o povo, não para este mundo, mas para o reino do céu, Jesus ele tem a missão. Jesus é aquele que é o sacrifício perfeito da humanidade. Então, de repente, ali, Jesus, ele chega à sua idade, ali aos 33 anos. Então, Jesus, ele come essa última Páscoa. E falando especificamente da Páscoa, foi aquilo que eu citei de Êxodo, no capítulo ali 12, no versículo 21. Que assim como ali Moisés, ele direcionou seu povo a sacrifício ser libertado do Egito. Agora Jesus ele come sua última Páscoa, também ali como o Cordeiro, agora ali como sacrifício verdadeiro para libertar a humanidade do pecado. Então Jesus come sua última Páscoa com o discípulo, ele ali faz a sua ceia, ele oferta o seu corpo e o seu sangue. Então de repente Jesus ele vai para o jardim do horto, ele sofre. Jesus ele conversa com o Pai. Quando ele conversa com o Pai, então ele fala assim: Pai, se for possível, seja feita a tua vontade, mas se for a tua vontade, aparta de mim esse cálice. Jesus está conversando com Deus Pai, que ele quer que se afaste do cálice, for pelo seu pecado, que Jesus foi açoitado, e não foi um açoite comum. Os estudiosos vão dizer que tinha 2 guardas, como 2 soldados, especificamente de 2 ou mais de 2 metros de altura. Ele tinha como que uma fisionomia robusta e forte, ali com força no braço para açoitar Jesus, ali para rasgar sua carne, que era o açoite que tinha na sua mão. O açoite ia rasgando a carne de Jesus. E vai dizer que nem todos aqueles que passavam pelo flagelo sobreviviam. Mas Jesus, ele sobreviveu, ele resistiu até o último detalhe. Jesus, após ser açoitado, Jesus é levado ali. Pilatos, ele não vê outra maneira pela agressividade das crucificar Jesus é crucificado e Jesus nos falava, ele falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
E isso é escandaloso para a minha memória, isso é escandaloso para qualquer memória, porque Jesus, diz Santa Brígida, que Jesus tinha tomado ali mais de 5.000 socos, Jesus tinha sido espancado, Jesus tinha sido açoitado a ponto de retalhar a sua pele, Jesus tinha apanhado durante a noite, já estava se aproximando quase que às 3 da tarde, Jesus estava no último instante da sua vida, e ele dizia: Pai, perdoa, que ele não sabe o que faz. Para a nossa noite, isso é um golpe no nosso interior. Porque a gente se limita a perdoar o irmão tão pouco. E nós dizemos ser cristão. Muitas vezes não tem a humildade daquele que foi o menino Deus, que se agachou e lavou os pés de seu discípulo. E esse foi o testemunho que Deus deixou para nós. E Jesus expirou. E quando Jesus expirou, ele morre. E quando Deus Filho morre, ele dá um grito e rasga-se o templo no meio. E quando Jesus morre, consuma o pecado da humanidade. A humanidade é liberta. A humanidade é comprada a preço de sangue. A humanidade é aquilo que fala profeta Isaías no capítulo 53. Jesus foi o cordeiro perfeito. Jesus foi o modelo do holocausto perfeito. Ovelha em direção ao matadouro, ele não abriu a boca. A Sagrada Escritura fala em profeta Isaías, no princípio do capítulo 53, que Jesus tinha apanhado tanto, mas tanto, que ele estava desfigurado, que perdeu a aparência humana. Era como se fosse um bolo de carne moída. Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha açoitado. A coroa de espinho, vão dizer que era como se fosse um capacete de espinho. Os cravos de espinho que tinha na coroa de espinho perfuraram o crânio de Jesus, e esse foi o preço, até a última gota de sangue, pela minha liberdade, pela sua liberdade. Então Santo Agostinho, ele vai dizer que quando alguém dizer que você não vale nada, olhe para a cruz, você vale o Cristo crucificado, e é para esse Cristo que nos libertou do demônio e do pecado que eu quero uma calorosa salva de palmas. Então Jesus, ele morre, Jesus é levado. Quando Jesus, ele é levado ao terceiro dia, como ele tinha falado, ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias ainda sobre a terra. E aquilo que fala o Evangelho São Marcos aqui no capítulo, é aquilo que diz também o Evangelho São João no canto sobre os apóstolos. O sopro de vida, a Shekinah, o fogo do céu, e Jesus liberou uma autoridade sobre os seus apóstolos. Ide pelo mundo anunciar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que vocês perdoar o pecado, lhes serão perdoados. Aqueles que não perdoar o pecado, lhes serão retidos. E a igreja vai reconhecer que essa passagem de João, capítulo 20, versículo 23, é aquele banho que a gente toma na confissão sacerdotal. Quando olhamos para 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: quem diz não ter pecado é um mentiroso. Logo sabemos que todos nós temos pecado, porque o Salmo vai dizer que o justo peca 7 vezes ao dia. Mas a Sagrada Escritura fala em 1 João, no capítulo 3, quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. E aí fica aquela confusão na nossa cabeça. O pecado venial nós cometemos, e é isso que diz: aquele que diz não ter um pecado venial é mentiroso, mas o pecado mortal é a opção sua. O pecado mortal é a liberdade sua. E o Catecismo da Igreja Católica, num parágrafo de 1030 a 1035, especificamente 1035, que fala da existência do inferno, diz que aquele que morre em estado de pecado mortal, obviamente seu arrependimento contrito, que não é arrependimento de qualquer jeito, o Catecismo, não eu sou cachorro, o Catecismo fala que desce imediatamente ao fogo do inferno. É o ensinamento da nossa igreja. E quando se fala do nosso tema que vai dizer de pelo mundo anunciar o evangelho,
O que se encontra lá no Evangelho para a nossa doutrina? O que se encontra lá no Evangelho para o nosso conhecimento? O que se encontra lá no Evangelho para edificar a nossa salvação? O profeta João Batista, que foi o último dos profetas, ele fala ali em Evangelho São Mateus, no capítulo 3, já foi posto a raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O machado será o dia da nossa morte. A raiz somos nós. Se a gente não der fruto para Deus, seremos cortados e lançados ao fogo. Que fogo, minha gente? O fogo do inferno. É o que está no Evangelho. É o que está na Escritura. Não é o que saiu da minha mentalidade. E a palavra que o tema que me foi dado, porque ide pelo mundo anunciar o Evangelho. Foi aquilo que Deus no Evangelho. Evangelho São Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, diz assim: e eis que te enviou como a seus discípulos. Jesus só preparava os seus para ser martirizado, para ser chicoteado, para ser perseguido. Como diz também Evangelho São Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, que sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Desculpa te dizer, mas se tua vida está tranquila demais, tem uma coisa de errado contigo. Porque Deus, Jesus falou, se perseguir o seu Senhor, perseguirão seus discípulos. E São João Maria Vianney, o santo curandás, ele vai dizer, se na tua caminhada para Deus, você não se bate de frente com o diabo, é porque você caminha na mesma direção que ele. Não o que eu penso, mas o santo da igreja. Então a vida do cristão, a vida daquele que escolheu amar a Deus, a vida daquele que escolheu amar a Deus, pagar o preço a Deus, é uma vida de luta. E logo os discípulos de Jesus, que Jesus soprou o Espírito Santo, ele pereceu no mesma situação que o seu Senhor. Diz ali o estudioso da igreja que Pedro, como primeiro Papa, como descreve Evangelho São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro disse que era indigno de ser crucificado como o seu Senhor. O apóstolo André, ele foi crucificado em forma de X. O profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio. Santa Bárbara foi degolado o pescoço. O apóstolo São Paulo foi decapitado. E todos aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo, como a vocês, se vocês amam Jesus, vocês responderiam o quê? Vocês amam Jesus? Sim. A palavra do Senhor fala, Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus fala assim: quem me ama, guarda meus mandamentos. E vocês sabem os 10 mandamentos da lei de Deus? Isso não conta. O que eu penso é descartável. Eu vim para falar o que a igreja ensina. Se amamos a Deus, se desejamos alcançar a salvação, eu te digo nessa noite, não caia na ilusão que ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Ninguém morreu, está no céu. É bem difícil, minha gente. A caminhada para o céu foi aquilo que sofreu Jesus. A caminhada para o céu foi aquilo que passou aos seus discípulos. A caminhada para o céu foi aquilo que os santos padres da igreja pereceram. A caminhada para o céu é aquilo que Jesus ensina. E o catecismo da igreja católica, no parágrafo 851, Deus fala assim: Deus quer, Deus quer, não é a gente que quer não, é Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Evangelho São João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecei a verdade vos libertará. Mas Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala assim: meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a salvação é responsabilidade minha, a minha é minha, a sua é sua. São Vicente de Ferre, conhecido pela igreja como o 8º anjo do Apocalipse, ele vai dizer assim: no dia do teu julgamento, Deus vai pedir conta do teu pecado, não do pecado do teu irmão. Porque às vezes a gente tem algumas pessoas têm uma, eu não vou para a igreja porque sim. A comparação com aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Porque Deus, ele estabeleceu para cada um de nós um grande céu, povo de Deus.
E nós se aproximamos de um tempo onde nossa fé, ela tem sido atacada, ela tem sido combatida, ela tem sido ali martirizada, e o povo de Deus, o povo cristão, o povo católico. Mas assim como Deus, dentro do percurso da Sagrada Escritura no Velho Testamento, vem levantando seus profetas para alertar seu povo, hoje Deus manda esse inútil pecador para te alertar no caminho da fé. Desperta para o caminho da salvação. Desperta para amar a Deus. Não olhe o fardo, não olhe para viver os mandamentos da lei de Deus como um fardo, mas uma prova do amor a Deus. Não é outra coisa senão amar a Deus. Então ali, Deus, Ele levantou cada um de nós para viver a santidade. E às vezes é escandaloso para nosso entendimento. Nossa, ser santo não é pedir demais, não? A Sagrada Escritura, ali em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, fala: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. A Sagrada Escritura, em ali Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, diz: sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus, no capítulo 12, essa aqui é muito importante para vocês. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia está dizendo que sem santidade ninguém vai ver a face de Deus. A Bíblia está dizendo que se eu não conseguir ser santo aqui, eu não vou ver Deus. Não. Vocês iam observar a Sagrada Escritura, que muitas vezes, por falta de zelo, daquilo que diz Salmo no capítulo 68, no versículo 10, que diz: o zelo pela tua casa me consome, temos a Sagrada Escritura e fica lá na estante empoeirada. Como é que amamos a Deus dessa maneira? Amar a Deus é mais do que a boca. Ali, quando a gente vê a história da reforma protestante de Martinho Lutero, Lutero se baseou ali em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Mas ele não leu Tiago no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: tu tem fé? Eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Logo a gente vai entender que a fé não é só da boca para fora. A fé é uma obra. Então é porque eu tenho fé com a obra que eu vou para a missa ao domingo, porque eu tenho fé com a obra que eu vou me confessar, porque eu tenho fé com a obra que eu guardo ali a sexta-feira de comer carne, porque eu tenho fé com a obra chamado do Senhor. Esse é o evangelho que Deus pede para anunciar. Deus pediu para os seus discípulos testemunhar aquilo que viveu os seus profetas. Deus pediu para seus discípulos testemunhar aquilo que ele viveu com ele. E por causa dessa verdade, porque diz assim, da mentira. E quanta mentira a gente tem engolido por aí. E o mundo tem coberto por a gente de mentira. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, essa mentira tem contaminado nossa cabeça. Eu vim hoje, em nome da palavra de Deus, anunciar a verdade. E a verdade tem em Evangelho São João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E foi pela verdade de Jesus. A verdade não é a palavra ao vento. Jesus não é só a palavra ao vento. O verbo se fez carne e habitou em nós. E Evangelho São João, capítulo 1, versículo 14. Então o verbo se fez carne e se tornou uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma disputa. Não existe duas verdades. Existe duas pessoas sentarem e uma verdade ficar e aquilo que era o erro perecer. Então foi por essa verdade que ali os apóstolos, que Cristo soprou o Espírito Santo, venceu. Foi por essa verdade que os santos padres da igreja, sucessores dos apóstolos, derramaram o seu sangue. Foi por essa verdade que a igreja ela tem 2000 anos de história. Foi essa verdade que Deus pediu para ser anunciada, e aquele que tiver na verdade vai se preparar para a segunda vinda de Jesus. E quando chegar a vinda gloriosa do Senhor, ou a nossa partida, a vontade de Deus. Muitos de nós hoje, quando chega um evangélico, ele questiona muitos de nós e a gente não sabe nem a metade da resposta. Sabendo eles que eles pegaram a igreja há 500 anos de atraso. Na igreja da católica você tem a Eucaristia, meu irmão. Na igreja católica você tem a confissão.
Na Igreja Católica você tem a Santa Missa. Na Igreja Católica tem o Santo Terço e o Rosário. Na Igreja Católica tem a Virgem Maria como refúgio. Deus não deixou você ali desamparado. Deus te deixou no combate espiritual, mas Deus deixou as armas. E quando a gente se decide a amar a Deus, e quando a gente se decide a buscar a Deus, nós mudamos de vida. Como diz 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo fala assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É o que fala a Sagrada Escritura. E o Evangelho ele fala, e a Sagrada Escritura fala, e os profetas falavam, e a Sagrada Escritura está coberta de Deus pede para a gente renunciar ao pecado. Quer ver onde está na Bíblia? Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. Eclesiastes capítulo 21, no versículo 3, diz assim: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. A Sagrada Escritura vai falar ali em 1 João capítulo 3, versículo 8, quem peca do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Mas a Sagrada Escritura fala em Romanos no capítulo 5, no versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é a graça de Deus, é no olhar da graça de Deus que a gente tem que fixar a anotação. E é para a graça de Deus que eu quero uma salva de palmas. Essa foi a verdade que Deus pediu para ser anunciada. Essa é a verdade que está na Sagrada Escritura. Essa é a verdade que temos que lutar para viver. Jean, mas eu sou fraco. Como a gente fala, eu sou pecador. Eu caio muitas vezes. Mas Deus ele nunca te condenou quando você caiu. Deus nunca condenou o pecado de ninguém quando caiu. O nosso livre-arbítrio é que muitas vezes quando a gente cai, não queremos levantar. Porque, meu irmão, pecar é humano realmente. Fraquejar é humano naturalmente, mas permanecer lá não, é opção sua. Então Deus, ele quer da gente uma pessoa contrita. A gente olha para o Evangelho, a gente vê exemplo de duas pessoas diante, uma bate no peito dizendo: jejuei várias vezes no antes dessa semana, e a outra bate no peito dizendo que eu sou pecador. E aquele que ama ele, aquele que faz oferta para ele, aquele que paga o preço para ele. E Jesus ele vai de acordo com esse tipo de pessoa. À noite, a palavra de Deus não caia no teu interior como um sermão, mas que seja como um alerta. Que seja como um alerta para a gente despertar na fé. Porque os santos da igreja, por exemplo, São Luís Maria Guilherme Monfort fala que aquele que reza o rosário frequentemente, dificilmente se condena. Você quer uma conversão para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, até mesmo para você, reze o Santo Terço, reze o Santo Rosário diariamente. Busque valorizar a Santa Missa, que você não perca uma missa. Busque valorizar o sacramento da confissão, é onde a gente entra sujo, onde a gente entra com nossos pecados, e ali Deus nos perdoa, para aí novamente a gente voltar ao plano de Deus. A gente tem o auxílio de Nossa Senhora. Santo Afonso de Ligório vai dizer que Nossa Senhora é a rainha da misericórdia, e todo aquele que vai por ela, dificilmente ela deixa que escape. Santa Catarina de Sena vai dizer que Nossa Senhora, Deus Pai revela para ela que a misericórdia de Deus, e aquele que vai por Maria dificilmente se condena. Então a história da igreja, Deus ele deixa as armas para a gente combater, mas Deus nos convida a viver o seu evangelho. E viver o evangelho certamente não é coisa fácil. Viver o evangelho certamente é exigente. Viver o evangelho certamente é algo que nos puxa. Mas tenha certeza que quando a gente toma uma decisão na nossa mente, uma decisão na nossa vida, Deus ele vem em sustento para a tua vida. E vale a pena pagar o preço, porque a gente foi criado para o céu. Deus ele criou eu e você para habitar o céu, para gozar do céu. A palavra do Evangelho fala que céu e terra passará, mas a palavra do Senhor não passa. A palavra do Senhor é eterna. Tudo isso aqui que a gente vê um dia vai acabar. Tudo isso que a gente mais almeja, um dia vai virar pó. Aquele tênis de marca, sabe aquele tênis de marca que a gente tanto ama? Um dia vai virar pó. Aquele céu lá do ano, que é a coisa mais linda que a gente queria, trabalha um ano, trabalha dois, trabalha três, daqui um dia a gente compra, daqui um dia não tem mais valor.
Tudo nesse mundo passa, tudo nesse mundo fica para trás, mas a palavra de Deus é eterna. E tudo que tu vive, e tudo que tu busca a Deus, está anotado no caderno de Deus, porque diz Isaías no capítulo 49, no versículo 16, Deus fala assim: eis que teu nome está escrito na palma da minha mão. Teu nome é tão especial que você está na especial para Deus. São Jerônimo vai dizer que a dignidade de uma alma é tão grande que quando cada um de nós nasce, a gente já nasce do lado com o anjo da guarda. Esse é o amor de um Deus, de Jesus sendo Deus. Aconteceu na história da igreja aquilo que explicamos por união hipostática. Jesus 100% Deus e 100% homem. Jesus também tinha Jesus ele foi tentado igual a mim e a você. Jesus ele passou por tribulação igual a mim e a você. Jesus é diferente de mim e a você, foi o único que não pecou porque era Deus. Jesus também passou pela tribulação e ele venceu. Os santos também passou pela tribulação, os santos venceu. Pegue a história dos santos da igreja. Qual que não passou perseguição? Qual que não passou dor? Qual que não passou martírio? Não teve nenhum, meu irmão. Mas se a igreja reconhece que está no céu, eu vou pelo testemunho dele, eu vou pelos exemplos dele, porque eu não abro mão de estar no céu. Eu não sei quanto a vocês que estão do outro lado, mas eu já não aceito abrir mão da minha salvação por ninguém. Eu, Jean, não abro a mão da minha salvação por ninguém. Que você acredite é uma opção sua. Você é livre. Acredita se quiser. Mas uma certeza eu digo para cada um que me escuta aqui hoje. Um dia eu vou morrer e cada um da gente aqui vai morrer. E vai prestar conta a Deus. E naquele dia Deus vai pedir conta. Mas tu não ouviu aquele meu escravo lá te falar? Não, mas eu não sabia. Mas hoje vocês sabem. Então é nossa escolha. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. A vida de renúncia é uma exigência. Para muitos de vocês que conhecem a história da minha vida, sabe o que eu vivi, sabe o que eu passei. Foi fácil para mim? Não foi. Mas eu tomei uma decisão. Conversão não é ser perfeito, não é receber um batismo no Espírito Santo, xiricão, darelabadá, receber o fogo e ali de repente por causa de um emocionalismo voltar para o mundo. Não, é uma decisão. Cair é humano, fraquejar é humano, pecar é humano, mas continuar no pecado, caminhar no pecado é decisão tua. E esse pecado prestaremos conta a Deus. Deus te quer santo, Deus te quer perfeito, Deus te quer levar para o céu, Deus quer fazer uma obra na tua vida, Deus quer te sustentar, Deus quer te batizar no Espírito Santo, Deus quer te mostrar que existe uma vida feliz aqui na terra, porque céu e inferno começa aqui com nossa decisão. É cada escolha que a gente faz. Deus não coloca ninguém no inferno. Quem coloca no inferno é as nossas escolhas. Porque é a gente que escolhe o que a gente quer. A gente é livre. E se vocês saírem dessa pregação aqui e não acreditarem, é entender. Mas somos responsáveis por cada passo da gente. E quem me garante se eu vou morrer ainda essa noite? Quem me garante? Se eu vou morrer amanhã? E como é que eu vou estar no dia que Jesus me chamar? Isso vai contar muito para a nossa eternidade. Porque o céu, aqui tudo vai passar, como eu falei. Tudo um dia aqui vai para o inferno também. E se eu quiser ir para o céu, eu tenho que viver como Jesus quer, não como eu quero. Como Jesus quer, não como eu estou falando aqui, mas como a Bíblia ensina, como o catecismo ensina, como a igreja ensina. Então esse é o chamado do Senhor hoje para cada um de nós. Viver o Evangelho, perseverar no Evangelho, amar a Deus é um preço. E para finalizar, Santa Teresa de Calcutá, aquela mulher que tinha uma caridade extraordinária, dizia assim: se é amor de verdade, vai ter que doer. O amor de verdade tem sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. A mãe como ama o filho, a mãe quando ama o filho paga um preço pelo filho, a mãe não chora pelo filho, a mãe desiste do filho, o filho pode estar na pior situação. Basta usar as armas que ele te deu. Porque meu irmão e minha irmã, talvez o tipo de pregação que eu faço não agrade todo mundo. Mas eu não posso agradar todo mundo, porque eu vou prestar conta a Deus disso aqui que estou fazendo também. Talvez o meu julgamento será mais radical que o de vocês, porque eu vou prestar conta. Um dia, se eu perguntar assim: por que tu chegou aqui, meu irmão? Aí eu falar assim: e tu já está fazendo o que aqui? É porque eu preguei e não vivi. E eu preciso... Apareceu junto. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós.